Eu não gosto de comparar ministros, porque seria uma atitude bastante arriscada, né? Mas eu tenho certeza que é um dos ministros mais brilhantes que já passou pela STJ. E não sei se o Marco está aqui, se o professor Grandino estão aqui também. Sim. Então? Pois não. Professor Grandino, o senhor gostaria de iniciar? Não. Iniciado já está. Bom dia a todos. Eu gostaria simplesmente de dar um bom dia a todos os que estão aqui, aos nossos colegas de mestrado, aos nossos colegas da especialização que pediram para assistir essas duas aulas, e, em especial, dar a minha satisfação de ver novamente o ministro Vilas Boas Cueva, e concordo com o que acaba de ser dito pelo nosso professor Luciano Tim, mas eu diria que, além do mais brilhante, é algo muito importante, é uma das pessoas, um dos ministros mais humanos e simpáticos que eu conheço. Então, eu acho que esse aspecto dos valores humanos são tão importantes nas autoridades como a sabedoria que eles têm e como o modo certo que eles têm como decidir. Portanto, esse nosso exemplo de pessoa humana e de ministro é sempre bem-vindo aqui, e nem deveria dizer bem-vindo, porque é a casa dele, e todos nós sabemos que a existência desse curso de mestrado deve muito a ele próprio. Portanto, eu passo a palavra ao professor Luciano Tim, a quem agradeço também as preciosas lições e também todo o apoio que vem dando desde o início do curso. E nós estamos bem hoje, porque estamos com dois daqueles que contribuíram enormemente para que o curso de mestrado do SEDES possa ter vindo à luz da forma tão brilhante como veio, principalmente pelas pessoas que ele conseguiu atrair. Muito obrigado, então, e professor Luciano, está com a palavra. Filha. E muito obrigado. Acho que o Fernando está com o vídeo aberto. O vídeo não, desculpa. Não. Alguém aqui está com o microfone aberto, desculpa. Bom, voltando aqui a minha fala, então, dando essa abertura, ministro Cueva participou de um grupo do CNJ que discutiu as custas. Ele também, antes disso, já havia organizado, é um dos ministros, se não o mais ativo do ponto de vista acadêmico, assim, de organização de obras, né? Tem uma obra e organização de obras vastas, e um dos seminários que ele organizou foi sobre litigância predatória lá no STJ, participou da organização. Então, também lembro dele de um evento sobre liberdade econômica, um outro sobre teoria de decisão, esse mais antigo, consequências. Então, esse curso, essa matéria, né, é de análise econômica do direito, tem tudo a ver com o tema das custas. Eu até pedi para a gente mudar, falei para o Marco, dar essa rearranjo de temas, já que teremos o ministro, para depois, na sequência, falar de análise econômica do processo. Então, ministro, fique à vontade aí para falar um pouco desse projeto. Obrigado, Luciano. Obrigado, professor Grandino. Eu quero agradecer o convite para estar novamente no SEDES. Uma pena que não possamos estar presencialmente aí nessa sede tão agradável do SEDES na 9 de julho, né? Eu já estive várias vezes ali. É sempre bom estar novamente com o professor Grandino Rodas, meu professor na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, nos idos de 1980 e pouco, professor de Direito Internacional Privado, grande professor. Agradeço o convite, agradeço também ao Luciano por essa oportunidade de estar aqui com vocês. Nós temos participado de tantos debates importantes, mesmo antes desse secretário nacional do consumidor. Nós já nos conhecíamos e tínhamos oportunidade de participar de seminários
debate sobre análise econômica do direito. Depois, com a participação dele muito feliz, oportuna e bem-sucedida no governo, esses debates se intensificaram e, de fato, esse tema de custas judiciais é um tema que me parece essencial para nós entendermos um pouco a tragédia, eu diria, do Poder Judiciário em geral e do brasileiro em particular. Né? Nós temos, como todos já devem estar cansados de ver, um número crescente de processos, né? Alguns chegaram a estimar em 100 milhões, hoje fala-se no número de cerca de 80 milhões de processos no Poder Judiciário como um todo, um estoque elevadíssimo, um índice de resolução de demandas da ordem de 30%, ou seja, 70% ficam sempre como estoque de processos sem decisão. Temos um número aproximado de 18 mil juízes no país, um custo aproximado do sistema de justiça como um todo, da ordem de 1,4% do PIB, que, segundo estudos da OCDE, é um número extremamente elevado, né? Os países desenvolvidos gastam mais ou menos metade disso. Alemanha, 0,7%, a França, 0,5%, alguma coisa nessa ordem, Espanha, 0,6%. Nós gastamos muito, gastamos provavelmente mal e não temos a coragem, muitas vezes, de colocar no centro da discussão a questão do custo desse serviço e de compreendermos até que esse é um serviço essencial, claro, é um bem público assegurado pela Constituição, o acesso à justiça é um direito fundamental, mas isso é um serviço escasso, ele é finito, ele não é infinito, não é uma coisa que se possa prover sem nenhuma constrição. O preço desse serviço seria um ingrediente óbvio, né? O tempo também que ele leva para ser executado é outro ingrediente. São dois vetores fundamentais, tempo e custo, que informam o comportamento do jurisdicionado à procura desse serviço chamado prestação jurisdicional. E as custas, obviamente, levam à compreensão, a vários autores que demonstram que se não tivermos uma preocupação adequada com o preço de acesso a esse serviço, nós acabaremos por ter um uso oportunista, como gosta o professor Luciano Tim, ou uso predatório, como nós chamamos naquele seminário que realizamos no STJ. Entender isso é importante, então, para isso que foi constituído aquele grupo de trabalho, que foi referido há pouco, em maio de 2019, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, na presidência do ministro Toffoli, com essa intenção de fazer um diagnóstico e tentar, pela primeira vez, propor uma lei-quadro, uma lei nacional, que, no âmbito das competências concorrentes, né, da União e dos Estados e do Distrito Federal, defina como devem ser cobradas as custas no Poder Judiciário brasileiro. Até hoje, nós só temos um sistema que nasce com a República, de uma federação até certo ponto artificial, implantada pela Constituição de 1891, que desde então dá autonomia aos Estados para organizar-se como um todo e até mesmo organizar seus serviços judiciários. Chegamos a ter, no início da República, alguns paroxismos, como códigos de processo civil locais ou sistemas judiciários regionais ou estaduais muito diferentes entre si. Depois houve uma uniformização da legislação processual
a partir de 1939, mas continuou a haver uma organização judiciária estadual com conceitos e propósitos e práticas muito diferentes entre si. Alguns estudos demonstram que há um verdadeiro paradoxo: quanto mais pobre o Estado brasileiro, quanto menor o IDH desse Estado, mais altas são as custas judiciais. Os estados do Sul e Sudeste têm custas bem menores, né? Se nós analisarmos, e já foram feitos alguns estudos importantes sobre isso. Mas antes de falar do grupo de trabalho, dos que o integraram, da finalidade e do que foi produzido nesse grupo de trabalho, que contou com uma audiência pública muito importante, eu gostaria de falar um pouquinho de incentivos processuais ou análise econômica do processo. Acho que isso que alimenta um pouco o nosso debate, né? Partindo de dois livros muito interessantes. Não sei se vocês conseguem ver esse livro. Acho que não, né? A câmera agora consegue ver. É um trabalho que saiu pela RT, Rafael Cirângelo de Abreu, Incentivos Processuais, Economia Comportamental e Nudges no Processo Civil. Um outro livro que eu recomendo é do Eric Navarro Volcati, que é um juiz federal que participou do nosso grupo de trabalho. A tese de doutorado dele se chama Análise Econômica do Processo Civil: como a economia, o direito e a psicologia podem vencer a tragédia da justiça. Como eu ia dizendo, acho que os dois vetores, quando você tenta pensar o processo dessa ótica, são o vetor tempo e o vetor custo, né? E, obviamente, há alguns pressupostos básicos que, normalmente, na nossa prática judicial, na nossa prática jurídica, não são levados em consideração. A questão dos incentivos, né? Os indivíduos reagem a incentivos e isso se tornou meio óbvio hoje, mas também no processo esses incentivos dependem, em maior ou menor grau, do sistema de incentivos que as normas processuais oferecem, né? Obviamente, o comportamento humano também não é perfeitamente racional. O modelo neoclássico de economia, de pressupor um indivíduo perfeitamente racional, hoje, com a economia comportamental, não mais continua sendo levado a sério. A ação é quase sempre limitadamente racional, há vieses cognitivos, há alguns obstáculos ao comportamento perfeitamente racional, e daí a ideia de nudges, né? de estímulos ou incentivos que possam criar uma arquitetura institucional mais favorável ao comportamento racional. O conjunto de estruturas que rege o processo civil pode ser considerado uma instituição no sentido jurídico e econômico e, portanto, é preciso levar em conta a maneira como se desenha esse arcabouço institucional, que é uma verdadeira matriz de ação para criar incentivos adequados que possam garantir a própria efetividade do direito material. Com a nossa duração desmesurada do processo, a gente poderia dizer, se estivéssemos, por exemplo, na União Europeia, talvez estivéssemos numa situação semelhante à da Itália. A Itália tem um sistema judiciário antigo, sofisticado, com profissionais competentes, uma doutrina muito conhecida e admirada por todos, inclusive por nós, né? Mas que frequentemente vem recebendo multas por não obedecer a um dos direitos fundamentais, que é a duração razoável do processo. Existe até uma lei na Itália para garantir a duração razoável do processo, e isso acaba sendo objeto de outros processos para se apurar se a duração foi ou não razoável. É um processo sem fim, mas nós certamente estaríamos enquadrados na violação desse direito fundamental por não observarmos uma duração razoável. E por que isso se dá?
em grande medida, é claro, além de inúmeras outras questões, uma das questões é a questão do custo de acesso ao sistema de justiça. Portanto, a gente pode dizer, né, junto com esses autores que eu acabei de citar, que, do ponto de vista econômico, o conjunto de normas que estruturam o sistema processual ele pode ser visto além de um sistema ético, deontológico, fundado em preceitos e conceitos jurídicos, também como um sistema de incentivos ao comportamento humano. Portanto, é fundamental que se estude isso também em detalhe. O estudo do comportamento humano a partir da compreensão do modelo da escolha racional e dos conceitos contemporâneos de economia comportamental é útil para entender o processo civil, na medida em que os sujeitos do processo, assim como qualquer agente econômico, seguem algumas premissas gerais que permitem algum grau de fidelidade e permitem fazer algumas prognoses sobre o comportamento futuro desses indivíduos. As limitações cognitivas que são demonstradas pela economia comportamental não infirmam a premissa da racionalidade, que é o preceito geral, mas apenas limitam a racionalidade. A racionalidade é limitada por alguns desses vieses cognitivos, mas isso, obviamente, não invalida a noção geral de que a maneira como se age no processo segue algumas escolhas racionais. Então, é importante levar em consideração a arquitetura da escolha quando se faça uma reforma processual, quando se faça uma lei processual, tentar imaginar como isso pode funcionar num sistema de incentivos e levar em conta esses fatores temporais e financeiros, que são os dois grandes vetores que informam a ação dos sujeitos processuais e a maneira como o sistema de justiça é utilizado de maneira a efetivamente garantir o acesso à justiça ou a impedi-lo, né? A nossa hipótese, diante desses números muito preocupantes, né, que a gente sempre encontra nas análises e nos relatórios do CNJ, são de que há, sim, em grande medida, um uso oportunista, um uso predatório do sistema de justiça. Algumas medidas tendentes a ampliar o acesso à justiça, muitas vezes acabam por não contarem com um aporte de uma análise econômica que faça essa relação entre custo e acesso, acabam por se tornar inviabilizadas. Um exemplo clássico são os juizados especiais, né? Eles foram concebidos no início como juizados de pequenas causas, como juizados até de equidade, né? Baseado naquela ideia de small claims court, sem custas, para que o cidadão menos sofisticado, com menor renda ou mais vulnerável, tivesse acesso desimpedido, fácil ao sistema de justiça, se possível sem intermediação de advogados ou sem a utilização de nenhum custo adicional, de nenhuma barreira, de nenhuma assimetria informacional, pudesse rapidamente ter acesso a uma resolução dos seus problemas como consumidor ou pequenas questões que normalmente não seriam levadas ao judiciário, dado o custo e dada a complexidade da relação do indivíduo menos sofisticado ou de menor renda ou de menor educação com o poder judiciário. No entanto, o que se vê ao longo dos anos é o que se fala que é o fracasso do sucesso. Eles são tão bem-sucedidos, eles tiveram tão ampla disseminação que acabaram também por cair na armadilha de uma justiça protraída no tempo, de uma justiça que não consegue resolver rapidamente as questões e realizar plenamente a vocação para a qual esses juizados foram criados.
o fato de serem gratuitos permite, como se supõe em muitos estudos, que eles acabem muitas vezes por servir de saques de grandes empresas que, em vez de resolverem seus conflitos de consumo em casa, né, através de mecanismos adequados de resolução de conflitos, por exemplo, ou através de uma plataforma eletrônica de resolução de conflitos, como aquela colocada à disposição pelo Ministério da Justiça, transfiram esse custo para a Justiça. Uma das alternativas seria para resolver ou minorar esse problema de acesso oportunista ou acesso predatório ao sistema de justiça, nesse caso dos juizados especiais, seria a cobrança, ao menos ao final, de custas para a parte vencida, o que tenderia a mudar um pouco o comportamento dos sujeitos processuais, o comportamento desses grandes litigantes habituais perante os juizados especiais e perante o sistema de justiça. Na área em que eu atuo, no STJ, por exemplo, não vemos tanto essa questão dos juizados, mas no direito privado, na segunda seção do STJ, os litigantes habituais. A grande concentração de recursos estão nas áreas em que há um número muito grande de demandas, direito bancário, seguros, planos de saúde, questões de consumo, que continuam subindo ao Superior Tribunal de Justiça em grandes volumes e por maiores que sejam os esforços de uniformizar a jurisprudência, de criar precedentes vinculantes. Nós já temos mais de 10 anos de recursos repetitivos com eficácia vinculante, antes mesmo da reforma processual de 2015. Nós já temos no STJ, acho que desde então, mais de mil repetitivos julgados, e mesmo assim continuam a subir questões nessas áreas que envolvem litigância de massa. Um dos ingredientes, então, para tentar, de alguma maneira, mudar essa equação é a questão das custas e tentar entender como é que se dá essa relação entre um uso predatório do sistema de justiça e o que poderia ser um uso mais cooperativo desse sistema de justiça, ampliando efetivamente o acesso à justiça. Para tentar fazer um retrato do sistema do ponto de vista das custas, é que foi criado, então, esse grupo de trabalho em 2019, Portaria 71, de 10 de maio de 2019, e nesse grupo participaram várias pessoas envolvidas com essa discussão. O então conselheiro Henrique Ávila, foi com ele que eu organizei aquele seminário anterior ao grupo sobre o uso predatório do sistema de justiça. A conselheira do CNJ, Maria Cristina Ziova, o ministro do TST, Cláudio Brandão, que também tem tido uma participação efetiva no âmbito da justiça do trabalho, na organização dessas questões, de como deva ser cobrado, por exemplo, algum depósito recursal como condição para interposição de recurso ao Tribunal Superior, o que é uma prática no TST, mas não no STJ. O desembargador do Rio de Janeiro, Marcelo Burraten, também tem tido uma atuação preocupada com essa questão. O então secretário-geral do CNJ, o Richard Kim, juiz aqui em São Paulo, vários juízes, como o Eric Navarro Volcart, que escreveu esse trabalho sobre análise econômica do processo, o Márcio Evangelista da Silva, Daniel Marchiorati, a professora do INSPER, a Luciana Yeung, que tem tido também
junto com o professor Paulo Furquim, os dois participaram, tem feito ao longo dos anos várias análises importantes do Poder Judiciário e do comportamento dos agentes do processo no âmbito do INSPER. Eu lembro que fizeram um estudo, por exemplo, sobre um possível viés do Poder Judiciário brasileiro a favor do devedor, a propósito de um estudo célebre, de um artigo célebre de 3 economistas, Pércio Arida, Baixa, e agora me escapa, que foi colocado em questão, e eles, bom, enfim, concluíram, após análise caudalosos dados processuais, que, na verdade, não se encontra esse viés. Participaram também representantes da OAB, o Rodrigo Badaró, o Luiz Cláudio Alemã, e da Defensoria Pública e do Senado Federal também houve representantes. Esse grupo ele foi constituído, então, para promover debates nesse campo, né, estudando toda a legislação que rege o sistema de custas bastante bizantino no Brasil todo, em vários estados, fazer um diagnóstico dessa temática, né, de acesso à justiça, como isso se relaciona às custas judiciais, fazer estudos com as possibilidades de melhoria do sistema de acesso à justiça, no que tange à cobrança de custas, taxas e despesas judiciais, e obviamente, apresentar uma proposta de uma edição de uma resolução ou de outro ato normativo ao plenário do CNJ. Ao longo dos trabalhos desse grupo, obviamente, tivemos o apoio de um setor de pesquisas do CNJ que fez um levantamento completo de como isso se desenvolve no Brasil. Isso, na verdade, já tem sido objeto de discussões no âmbito do CNJ há bastante tempo. Já havia um grupo anterior também que havia levantado essa questão, que é uma questão bastante difícil de lidar no Brasil, né? Sempre que se fala de custas judiciais, de tentar racionalizar cobranças de custas judiciais, imediatamente se acende uma luz em vários atores, começam a aparecer críticas, mas isso vai impedir o acesso à justiça, isso vai tornar a justiça inacessível aos mais vulneráveis, aos mais pobres. É exatamente o oposto. A ideia é exatamente criar um sistema transparente e racional, onde os incentivos sejam claros e onde também uma outra parte da equação é onde o acesso gratuito à justiça seja tratado de maneira racional. O grupo de trabalho propositadamente não cuidou da questão do acesso da justiça gratuita, por entender que é um tema altamente sensível e que demandaria uma discussão apartada para não contaminar essa discussão das custas judiciais. A justiça gratuita no Brasil tem uma legislação muito antiquada que, no início, exigia uma comprovação burocrática, um atestado de pobreza. Isso foi abolido na década de 80, numa onda de desburocratização, mas o que se vê hoje é um resultado desalentador. Pessoas que litigam sobre bens de alto valor, imóveis, veículos, ou pessoas que têm funções relevantes, ou que têm salários para os padrões brasileiros muito elevados, muitas vezes obtêm o benefício de maneira completamente desassociada da finalidade para a qual foi criado, obviamente, esse benefício da justiça gratuita. O que é absolutamente incompreensível para o estrangeiro. Muitas vezes, quando a gente recebe juízes estrangeiros
que indagam sobre o funcionamento, os números, a quantidade, e ficam absolutamente estarrecidos com o fato de, por exemplo, no STJ, julgarmos anualmente mais de 600 mil recursos, tentam entender como se dá o acesso à justiça, como são cobradas as custas, como deixam de ser cobradas as custas, como é franqueado esse benefício da justiça gratuita. Ficam perplexos porque não há condicionante nenhum, basta a declaração do interessado em obter esse benefício, e isso é quase sempre concedido, a despeito de os juízes de primeiro grau, muitas vezes, fazerem um esforço extraordinário de levantar informações objetivas sobre o postulante, através de todos os meios possíveis, inclusive redes sociais, que mostram que o tipo de comportamento, o tipo de vida, o tipo de viagem, o tipo de despesas que aquela pessoa tem é incompatível com o benefício pretendido, e isso, em grande medida, por responsabilidade do STJ, acaba sendo depois todo esse esforço de análise do caso concreto e do cabimento, da adequação do pedido, acabam sendo jogados fora, porque o STJ simplesmente resolve aplicar a literalidade do texto da lei e não fazer uma análise das condições necessárias, dos requisitos necessários à obtenção desse benefício. Essa questão, então, ela é essencial para que se tente resolver, em alguma medida, a questão do acesso, do uso oportunista ou predatório do sistema de justiça, mas ela foi deixada de lado. O grupo de trabalho criado em maio de 2019 para discutir custas teve só essa finalidade, realmente discutir custas, taxas e despesas judiciais. Para nossa surpresa, no levantamento que foi feito no âmbito do CNJ, nós descobrimos que não há uniformidade alguma quanto a esses conceitos, que são conceitos básicos, antigos, já devia estar tudo pacificado. Até hoje, no STJ, na verdade, não chega a ser uma surpresa. Até hoje, acho que semana passada, julgamos, na minha turma, questões sobre a definição do conceito de custo e despesa, o que é um, o que é outro, quando se cobram, coisas que já deviam estar resolvidas no século XIX, em pleno século XXI nós estamos discutindo. Se nós fizermos um quadro das legislações estaduais que tratam disso, o quadro é bem caótico. Então, o primeiro mérito de um trabalho de uniformização ou de criação de uma lei quadro, de uma lei nacional que tratasse de custas judiciais, seria essa uniformização e a criação de uma métrica possível para comparar como funcionam os diversos sistemas de justiça estaduais. Além desses estudos preliminares, o grupo de trabalho realizou uma audiência pública que foi muito importante, que ali colhemos sugestões da OAB, de vários tribunais, de todo o país, de associações de magistrados, associações de advogados. A Associação dos Advogados de São Paulo teve um papel fundamental na discussão em detalhe de vários dos dispositivos propostos, né? A essa altura, em novembro de 2019, quando foi a audiência pública na sede do STJ, nós já tínhamos um anteprojeto pronto, né? E foi isso que foi debatido na audiência pública. Então, a participação dos que estiveram ali e mandaram material e textos foi essencial para o aprimoramento do anteprojeto. Obviamente, então, a partir dali, o texto que havia sido apresentado foi aprimorado, foi modificado substancialmente, e surgiu um anteprojeto de lei complementar com alguns princípios gerais, né? O primeiro deles é o papel do preço desse serviço prestado pela Justiça, que deve tornar sustentável a oferta dos serviços judiciários e, ao mesmo tempo, prover os incentivos adequados para que o nível de utilização seja
socialmente ótimo, né? Ou seja, criar um sistema de incentivo efetivo que não estimule a litigância predatória ou oportunista, mas que amplie o acesso à justiça e evite demandas frívolas ou evite que alguns setores que tenham muitas reclamações transfiram esse custo de resolução dos conflitos para o Poder Judiciário, ou seja, transfiram para a população em geral através dos tributos. O segundo princípio, óbvio, é o de garantia do acesso à justiça. As custas não devem, em nenhuma hipótese, obstruir o legítimo acesso ao judiciário, nem reforçar a desigualdade de acesso conforme os níveis de renda. O terceiro é o uso racional da máquina judiciária, tanto no que diz respeito ao próprio exercício do direito de demandar, quanto no que diz respeito às condutas processuais. Há obviamente, uma longa discussão, também paralela a isso, sobre a questão da litigância de má-fé no contexto de um Código de Processo Civil em que erige o princípio da cooperação, no artigo 6º, como um dos princípios centrais, né? Há alguns autores que sustentam que a litigância de má-fé, que normalmente foi criada no direito ibérico como uma ofensa subjetiva ao magistrado, que na origem era alguém da nobreza, como uma ofensa à boa-fé objetiva, né? Menezes Cordeiro, um célebre professor português, tem um livro sobre isso, a litigância de má-fé, do ponto de vista da boa-fé objetiva. Essas condutas processuais de recorrer indefinidamente, né? Embargos de embargos, de embargos, de agravos, de agravos, de agravos, sem fim, e, se possível, até a Corte Interamericana de Justiça, se possível, até o Papa, elas têm que ter algum fim. Não é possível que se admita um comportamento desse que protrai no tempo a resolução do conflito e que, obviamente, não se coaduna com esse princípio da boa-fé objetiva e com a ideia de cooperação no processo. Uma discussão paralela, mas, enfim, que é importante. Uma das questões centrais também do projeto, do anteprojeto, por incrível que pareça, é, como a gente vinha dizendo, uma questão de nomenclatura, né? O que se adotou no anteprojeto foi a nomenclatura prevista na própria Constituição, dando preferência ao termo custas ou a expressão custas judiciais para abranger conceitos como taxa judicial ou taxa judiciária. É uma expressão antiga, custas, né? A rigor seria uma taxa judiciária pelo serviço que se presta de acesso à justiça. Uma outra questão, obviamente, é a preservação da autonomia dos entes federativos, né? O projeto procurou focar na ideia de uniformizar os momentos e os critérios de cobrança de custas, cabendo às respectivas leis de regência dos estados definir as alíquotas de acordo com os parâmetros da lei geral. O sistema é federativo, existe autonomia para a organização judiciária por parte dos estados e do Distrito Federal, mas, na verdade, nunca a União havia exercido a competência concorrente prevista na Constituição há muito tempo para também legislar sobre a matéria, de modo que só o fato de haver uma lei quadro, uma lei nacional que possa criar balizas mínimas e máximas e criar uma métrica comum para poder comparar e poderá gerar grandes incentivos a um comportamento mais racional, mais adequado, que atenda aqueles princípios gerais que a gente disse antes, de garantir o acesso à justiça e de fazer com que essas custas ou essa taxa judiciária sejam
neutras quanto à classe e níveis de renda. Por outro lado, também uma preocupação grande em linha com esses estudos de análise econômica do direito, análise econômica do processo, foi tentar entender as diversas etapas do processo, né? Existe uma discussão que alguns chamam de falácia, o Eric Volkart, por exemplo, chama de falácia dos custos afundados, dos sunk costs, quando você se dispõe a demandar, você paga upfront, você paga já de início os custos, você contrata um advogado, portanto, você tem custos que são considerados irreversíveis, isso diminui, segundo alguns, a própria aptidão, o próprio apetite para fazer um acordo, para se engajar numa audiência de conciliação e mediação prevista no Código e aceitar uma composição do conflito, porque você tem um viés racional ou não de que vai ganhar aquela demanda, até porque você já incorreu em custos que seriam irrecuperáveis. A ideia, então, é dividir, entender melhor as etapas e proporcionar aos agentes processuais, aos sujeitos do processo, vários momentos de reflexão, que chamamos assim, para que as partes possam avaliar se querem prosseguir com o processo ou não, né? Se aquele viés de otimismo irracional que a levou a demandar ou a contestar ou a reconvir, se aquilo ainda subsiste diante do que se vê no processo, do desenrolar do processo. Normalmente, quando as custas incidem todas de uma vez, ou todas no momento, por exemplo, da apelação, às vezes também se diz que no sistema de justiça paulista, por exemplo, no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, às vezes o custo de uma apelação é de tal ordem que se pede o acesso à justiça efetivamente, porque um litigante de classe média, por exemplo, não teria como arcar com um valor de centenas de milhares de reais para apelar. Então, já há essa preocupação também de distribuir ao longo do processo as custas de modo a que não se impeça o acesso à justiça ou o exercício dos direitos, né? Claro que há processos criminais e processos trabalhistas têm regras próprias, as custas normalmente são pensadas aqui para o processo civil, há uma distinção também no projeto sobre custas e despesas processuais e também dos honorários advocatícios sucumbenciais que compõem o conjunto de encargos processuais. No Código de Processo Civil de 2015, os honorários sucumbenciais foram também pensados como uma maneira de desincentivar, assim como as multas recursais, desincentivar a interposição desmesurada de recursos. Enfim, a ideia geral do grupo de trabalho, materializado nesse anteprojeto, foi estabelecer balizas gerais mais claras para a cobrança de custos que permitam chegar a um equilíbrio entre a necessidade de preservar e ampliar o acesso à justiça efetiva e o uso racional do aparato judicial. É preciso julgar menos para julgar melhor, criar precedentes que possam alimentar a resolução pacífica de conflitos, né? Ampliar esses meios através de plataformas, por exemplo, eletrônicas de resolução de conflitos para muitas das questões que são desenvolvidas, que são julgadas em juizados especiais. E é preciso também gastar melhor os escassos recursos públicos, né? De modo a que se possa efetivamente ter um sistema de justiça que realize as finalidades para as quais ele foi criado.
acho que essa é a ideia geral do grupo de trabalho. Eu espero ter dado uma visão geral do que alimentou o trabalho de todos esses integrantes do grupo de trabalho e de como e espero que tenha conseguido acender interesse de vocês todos pelo tema e pelo anteprojeto. O anteprojeto foi entregue ao então presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pelo então presidente do Supremo, do CNJ, Ministro Toffoli. Eu estive presente numa solenidade presencial na Câmara, mas houve mudanças, e hoje houve mudanças também no Supremo, e imediatamente após a apresentação do anteprojeto, como era de se prever, já começaram a aparecer críticas, mas querem precificar a justiça, querem impedir o acesso dos mais vulneráveis, querem criar benefícios para os juízes, querem... Enfim, nada disso é verdade. O que se procurou foi racionalizar o uso do sistema de justiça através de um dos vetores, que é o vetor preços, custos, né, do acesso à justiça, evitando alguma das armadilhas que têm sido tão recorrentes ao longo do tempo. Eu já falei demais, eu estou à disposição para, se tiverem perguntas, críticas, sugestões, serão encaminhadas ao grupo de trabalho, que ainda existe, aliás, e que ainda pretende submeter novamente, se for o caso, esse anteprojeto ao parlamento, para que possa ser apreciado. Muito obrigado, ministro Cueva. Professor Grandino, o senhor gostaria de fazer alguma intervenção? Não? Pois não. Então, vejamos se os nossos colegas, ministro e professor Cueva, temos aqui a felicidade de termos vários magistrados e magistradas entre alunos e alunas, então, colegas, no fundo, né? Mas alunos do curso em si, que podem, então, eventualmente ter alguma dúvida, enfim, e que, dada a sua ilustre presença aqui, não vale a pena gastar tempo comigo, que sou o professor da matéria. É interessante observar que alguns integrantes do grupo, como o juiz Felipe Viaro, do Tribunal de São Paulo, que é um dos que mais entendem dessa questão de custos, e o desembargador Marcelo Burraten, que é o presidente da Associação Nacional de Desembargadores, já me informaram que as discussões nesses dois estados, o estado de São Paulo e o estado do Rio, elas, para reforma da lei de custos, elas acabam convergindo para algum desses princípios que inspiraram o grupo de trabalho do CNJ, né? O que é uma boa notícia, quer dizer, já há a criação de um consenso de que alguma coisa precisa ser feita, de que é preciso pensar o sistema de custos no Brasil sob outras bases, né? Passo a palavra aqui para os nossos colegas. Alguém que eu não consigo ver todos aqui. Não sei se o Olá. Mário... Oi. Olá. Bom dia, ministro. Sou Renata Manzini, eu sou magistrada aqui em Campinas. Eu fiquei muito atenta, concordo com todos os pontos levantados. E tem uma questão que o senhor tratou, referente a transformar o judiciário, às vezes, num grande saque, num serviço de atendimento ao consumidor. E o que eu tenho visto, em primeira instância, é cada vez uma maior dificuldade de haver um canal, primeiro, entre o cidadão comum e algumas grandes demandantes ou demandadas, as instituições financeiras, e por um período também as empresas de telefonia. O que a gente nota é que muitas vezes o caso chega para o judiciário porque não houve um canal de resolução prévia aberto pelo grande, porque, obviamente, quem tem que abrir o canal é o grande. A gente tentar falar com um banco, tentar falar com uma empresa de telefonia, às vezes é um trabalho de dias. E o que eu venho notando é que também conosco, em primeira instância, o canal se fecha, porque nós temos recebido contestações
que absolutamente não dizem respeito ao caso concreto. Então, se discute uma taxa cobrada indevidamente por erro do banco, e o banco responde como se aquilo fosse uma revisional de juros. Então, e é recorrente, não é uma coisa pontual. Vem se tornando paulatinamente mais comum o desprezo do jurídico de grandes instituições para pequenas causas, e eu trabalho no cível, não no juizado. O que eu tenho feito, e acho que existe esse instrumento, a gente tem um instrumento da litigância de má-fé por falta de cooperação processual, que o senhor havia mencionado, por parte do próprio advogado, né? Então, ele vem e ele não coopera, porque quando eu leio a contestação, eu tenho a impressão de que ela não tem a ver, que ela foi juntada ao processo errado. Eu venho aplicando multa. Eu noto uma dificuldade na jurisprudência de aceitar essa multa de litigância de má-fé, mas a gente tem esse instrumento. Acho que se a gente trabalhasse bem isso, talvez fosse um desincentivo a se levar esses casos à frente enquanto eles não chegam no milhão. Eu costumo brincar, quando aparece um advogado bem vestido, ele abre a porta e diz assim: o senhor é advogado de banco e a multa chegou em 1 milhão. Eu disse: mas como é que a senhora sabe avisar? Eu digo: não, é que os senhores só aparecem quando chega no milhão. Exatamente isso. A gente tem uma visão muito antiquada da litigância de má-fé. Esse livro do Menezes Cordeiro, que eu referi, ele acho que abre a cabeça da gente para a necessidade de nós reavaliarmos esse instrumento tão importante que, frequentemente, por culpa até do STJ, ele acaba sendo subutilizado, porque as pessoas, é dificílimo ver uma multa de litigância de má-fé sendo aplicada e mantida, né? Em casos notórios de uso oportunista, predatório do sistema de justiça, a gente não vê, mesmo quando o juiz se empenha em aplicar, essas multas acabam caindo, e muitos dos casos que a gente aprecia no STJ decorrem de situações como essa, nas quais litigantes habituais que não absolutamente não têm lealdade com a outra parte ou com o juiz, fazendo contestações também em massa e depois reclamando de uma multa que foi... Enfim, eu concordo inteiramente. Nós temos que repensar o sistema de justiça e, se quisermos realmente entender o sistema sob uma ótica de cooperação, teremos que levar a sério essa questão da boa-fé objetiva, dos deveres acessórios de cooperação, né? Acho que temos que repensar. Ministro, Desculpa, uma outra questão também, eu acho que para que o sistema essa política pública que consta do novo código de favorecer a mediação e a conciliação, para que isso dê certo, teríamos que criar uma tentativa, como em alguns outros países, né, a comprovação de que houve uma tentativa de composição prévia ao litígio. Né? Desculpa. Perdão, Márcia, né? Isso. Ministro, eu gostaria de saber se esse grupo de estudo fez algum estudo específico em relação ao não atendimento de precedentes. Normalmente... Não, isso é um outro... Mas, por favor. Em relação por exemplo, a aplicação da penalidade da litigância de má-fé para todos os agentes do processo. Por exemplo, já a questão já está decidida. Vamos dar um exemplo bem simples, por exemplo, a correção monetária, a comissão de corretagem dos contratos de compra e venda de imóvel. Já está decidido que, se ela estiver expressa no contrato, se ela foi avisada, se o consumidor foi avisado, ela é devida, ou seja, pode-se impor essa obrigação ao adquirente do imóvel. Essa questão está absolutamente decidida, os tribunais decidem nesse sentido, os juízes de primeira decidem, e ainda assim a gente vê uma avalanche de processos sendo ajuizados nesse sentido, os advogados recorrendo das decisões proferidas nesse sentido, e mais,
pedido de sustentação oral na sessão de julgamento desta mesma matéria. É absolutamente impossível dar conta de um trabalho desse. Então, eu não sei se não seria o caso de se reconhecer objetivamente esta situação como uma litigância de má-fé. Se foi pensado isso pelo grupo ou não, Márcia, ou fugiria um pouco do... Márcia, ministro, na comissão, eu estou na comissão, no grupo de trabalho de precedentes. Na comissão que eu estou, que é de mudança legislativa, uma das sugestões do grupo do subgrupo para o grupo será essa, né? Será de que advogar contra a disposição literal de lei ou de precedente daqueles que vinculantes, né? Considerados como tal. Então, isso vai ser discutido. É muito eu interessante. Eu estou também nesse grupo de trabalho de precedentes, num outro subgrupo que tem a ver com a modulação dos efeitos, modulação temporal dos efeitos dos precedentes, né? É um assunto complexo. Precedentes é um assunto bem difícil. Nós já temos, como dizia, né, há mais de 10 anos, um sistema de precedentes vinculantes no STJ, os repetitivos, já foram mais de 1.000 julgados, mesmo assim, não há estudos empíricos que demonstrem que eles têm funcionado ou que não têm funcionado. Não se sabe exatamente como é que eles têm funcionado. O fato é que nós aumentamos o gráfico de casos julgados no STJ é apavorante. Começamos em 89 com 6.000 por ano, hoje estamos em 660.000. O gráfico é sempre ascendente, então aparentemente não houve um efeito muito grande. Alguns setores são particularmente resilientes a obedecer à jurisprudência dos tribunais superiores. Não sei se algum de vocês atua na área penal, mas o Tribunal de Justiça de São Paulo é extremamente remitente em seguir os precedentes da terceira sessão do STJ. Tem havido uma discussão pública, nem sempre muito polida a esse respeito. Eu ainda bem não estou na área penal. Também não. Mas isso, obviamente, aumenta o número de casos que são levados ao STJ. Né? São 40, 50 habeas corpus para cada um dos 10 ministros que atuam lá por dia, por conta de uma resistência do tribunal local em seguir alguns parâmetros que já são pacificados contra, sei lá, progressão da pena, algumas questões assim. Enfim. Ministro. Bom dia. Bom dia. Antes de mais nada, parabéns pela exposição, sempre muito judiciosa. Bom dia aos colegas. Eu gostaria de, essencialmente, aproveitar o gancho aí das colocações e das exposições feitas pela doutora Renata. Me parece muito interessante essa questão da apresentação de defesas completamente dissociadas dos limites subjetivos da lide, enfim. Me parece que isso decorre essencialmente do emprego de inteligência artificial em grandes escritórios de massa e por aí vai, né? Me parece que talvez devesse ser levado em consideração que o advogado, a banca de advocacia também fosse apenada em situações como essa. A aplicação de litigância de má-fé não só em relação ao cliente, mas também em relação ao advogado, uma vez que a postulação compete a ele, né? Me parece, inclusive, que a gente tem uma situação predatória embrionada no âmbito dos próprios escritórios de advocacia, né? Que acabam por implementar um dumping de mercado, né? Tirando os profissionais, incluindo as máquinas, e, a partir disso, sendo ocasionadas situações caricatas como a que a doutora Renata mencionou, né? Ou seja, você tem lá uma ação envolvendo a discussão de uma tarifa ilegal, abusiva, como for, e a contestação se apresenta como
uma discussão de revisional de juros e por aí vai. Observo, inclusive, que eu sou advogado e me parece que o emprego indiscriminado dessa tecnologia, que penso eu ser valiosa, mas precisa ser ainda muito aprimorada, ela implementa uma sistemática de autofagia na própria classe. E isso acaba por repercutir de maneira muito negativa num cenário de autodesprestígio aos advogados, porque é vergonhoso se apresentar uma defesa completamente dissociada. Então, gostaria aqui de arrematar, não sei se isso é cogitado ou não, mas que esse grupo de estudo levasse em consideração que, em situações como essa, as bancas de advocacia fossem apenadas, inclusive com a imposição de multa em calibre mais alto ao advogado do que em relação ao próprio cliente. Olha, é uma questão interessante, porque, de fato, alguns comportamentos eles são anedóticos ao extremo. Eu conto uma história, eu recebo em audiência, em tempos de audiências presenciais, e agora eu faço pelo Zoom, né? Cerca de 15 a 20 advogados por semana. Eu venho da advocacia, eu era advogado, enfim, estou há 10 anos no tribunal, pelo quinto, pelo terço funcional. Obviamente tenho simpatia pela profissão, tal, mas algumas coisas são difíceis de entender, porque audiências ou despachos com o juiz são, pelo Código de Conduta Judicial de Bangalore, da ONU, só seriam admissíveis se as duas partes se fizessem representar, né? Mas no Brasil essa prática continua, então nós recebemos dezenas de advogados, que são 100 audiências por mês, é muito tempo. E a gente supõe que pelo menos esse tempo seja bem aproveitado. Uma certa ocasião aparece um advogado com um memorial e me mostra no memorial como o senhor decidiu essa questão várias vezes. Nesse sentido, a minha postulação tem que ser seguida, é quase uma equação. Aí eu vejo aquilo, ele insistiu, então eu decidi assim, esse sou eu. Aí ele falou 3 vezes, eu falei, olha, não quero humilhar, não quero ser grosseiro, mas venha comigo. Peguei o braço, ele foi até o corredor, o senhor está vendo essa placa? Esse aqui sou eu, o primeiro dever que o senhor tem é saber com quem está falando. Quer dizer, você chega a esse nível de falta de cuidado, né? Então, a gente deveria ter, por exemplo, em Tribunal Superior, como tem no mundo inteiro, uma qualificação, um cadastramento, um número de advogados que pudessem atuar lá para evitar esse tipo de coisa. É comum a gente ver na tribuna do STJ o advogado que fala, pela primeira vez na vida estou fazendo uma sustentação oral. Ótimo, parabéns, sucesso na carreira, mas tinha que ser aqui, né? Enfim. Eu estive na Alemanha fazendo uma visita ao Tribunal Superior, equivalente ao STJ, o Bundesgerichtshof BGH, e assisti uma sessão, conversei com os magistrados e perguntei sobre isso. Como é que funciona aqui? Quantos advogados podem atuar no tribunal? O tribunal grande tem 100 juízes. 45. Falei, 45? Será que eu entendi mal? Não, 45. São só aqueles que atuam lá. Então, você conhece o nome, o prenome, como ele atua, a credibilidade. São questões que, obviamente, deveriam ser colocadas na mesa. Mas há uma objeção muito grande por parte da OAB, quais seriam os critérios. Então, tudo isso compõe um quadro difícil, né? Esse número grande de advogados que temos, como referiu o Gustavo há pouco, essa questão que decorre não só da inteligência artificial, mas também do pouco caso que esses litigantes de massa habituais têm com o exercício do seu próprio direito de defesa, né? A gente vê muito isso, os recursos especiais que chegam ao STJ são, muitas vezes, tecnicamente mal formulados, ou então são recursos que tentam preservar uma situação que já foi perdida lá no início, na contestação, porque tratam aquilo como se fosse uma mercadoria, contratam
escritórios sem critério, pagando aquilo como se fosse um parafuso qualquer, então, sem aquele cuidado devido com a prestação do serviço e como isso deva ser feito. Então, claro, os padrões vão caindo e nós magistrados somos tratados como se fôssemos um saque, o que é absolutamente inviável. Então, tudo isso tem que ser, obviamente, colocado na mesa quando se discute o número de demandas, a demora, o custo do judiciário. Não é aceitável que o judiciário seja um saque, né? Não apenas nas questões de consumo, mas também mesmo nas questões previdenciárias, né? O próprio Estado brasileiro ele deveria ter mecanismos mais adequados de resolução. Não faz sentido que milhões e milhões de executivos fiscais entulhem o Poder Judiciário. Deveria haver meios mais rápidos, sérios, adequados. O direito previdenciário também. Eu agora presido, por um ano, a Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais. 80% das demandas ali são previdenciárias. São questões técnicas complexas que deveriam ter um primeiro nível de resolução no próprio INSS, né? E não ser levadas imediatamente ao judiciário. O próprio INSS muitas vezes já indica, olha, essa questão vá ao judiciário. Não. Deveria ter um juiz administrativo, como tem nos Estados Unidos, como tem em vários lugares, juízes administrativos ou tribunais administrativos que pudessem dar uma primeira resposta e efetivamente resolver a maior parte das questões. O judiciário deveria ser só utilizado quando realmente necessário para dirimir um conflito resolúvel. Eu ia falar, mas eu vi que o Zé Roberto está com a mão levantada ali antes de mim. O Zé não está por aqui? Primeiro as damas honestas, à vontade. Obrigada. Eu vou aceitar a sua deferência, porque eu queria complementar o que o Gustavo falou. Eu queria... muito prazer, ministro, meu nome é Vanessa. Eu trabalho com o Felipe Viaro, tanto na Associação de Magistrados como no Fórum João Mendes. Nós dividimos todas essas mesmas preocupações. E o Felipe tenho uma reunião com ele daqui a pouco, o Felipe Viaro. O Felipe é um defensor aguerrido dos métodos comportamentais de desestímulo. Mas é porque nós atuamos no João Mendes, o senhor sabe disso. E no João Mendes, o prejuízo dessas ações predatórias, e não são só as predatórias, porque a gente tem, além das predatórias, a gente tem as artificiais, que são leads que não existem, que a gente vai vendo, até elas serem descobertas, até aquela fraude ser descoberta, já tem uma outra em gestação. Então, a gente teve, por exemplo, a risotomia percutânea, que era um procedimento médico, que, de repente, começaram a chegar centenas de ações. Antes não tinha nada, de repente, centenas de ações de risotomia percutânea, se acende uma luz, porque no João Mendes são 100 magistrados, então é fácil você ver quando alguma coisa espalhou. Se eu recebi 10 naquele mês, então foram 1000 ações, porque os outros magistrados também receberam algumas dezenas de ações nesse mesmo sentido. E aí a gente começa a chamar as partes para fazer depoimento pessoal e a parte falava, eu não sabia que eu tinha uma ação. Eu não sabia, eu fui no fisioterapeuta, pediram para eu assinar uns documentos e eu não sabia que eu tinha uma ação. A outra se manda fazer perícia, o perito chega, a pessoa fala, mas por que eu estou fazendo perícia? Eu não sabia que eu tinha uma ação. São demandas artificiais, que elas não existem de fato, elas são ajuizadas exclusivamente para a obtenção de um benefício por quem está ajuizando, por uma clínica médica ou para o escritório. Então, eu queria cumprimentar o Gustavo pela lucidez do que ele colocou aqui, porque a gente teve uma aula outro dia com o ministro Sanseverino, e eu comentava com ele por que o precedente vinculante, por que a súmula vinculante, ao invés do precedente impeditivo de recurso? Porque o vinculante não vai impedir a avalanche de recurso nas cortes, o impeditivo vai, e não impede a oxigenação da jurisprudência, porque você pode continuar decidindo o contrário e levar o recurso só porque for contrário. E o ministro falou, nós tentamos fazer isso, mas a OAB não aceita.
E agora a gente fala do projeto de custas como um incentivo comportamental. Ah, mas a OAB não aceita porque entende que isso é uma dificuldade ao acesso à justiça. E agora essa lucidez do Gustavo, ao falar isso, mostra que a litigância de má-fé não é da parte. A parte não sabia que tinha uma ação, nesse caso das artificiais. A litigância de má-fé é das centenas de escritórios que hoje precisam disputar um espaço no mercado, que a gente sabe muito bem como é que ele está. Só que isso acaba prejudicando os bons escritórios, os escritórios que precisam que a justiça tenha tempo e tenha condições de analisar as demandas reais, as demandas sérias, as demandas efetivamente necessárias. Então, me parece que isso, muito ao contrário de prejudicar os interesses da classe dos advogados, ela vai ao encontro dos interesses dos advogados que precisam de uma justiça funcionando e que hoje não conseguem por conta dessa demanda predatória e artificial. Então, eu acho que mais do que uma pergunta, eu acho que o que eu queria fazer era uma ponderação reforçando o raciocínio absolutamente lúcido do Gustavo e sugerindo que talvez a gente tenha que trazer a OAB para essa discussão que a gente tem, para essa discussão de soluções e de caminhos. E, no mais, cumprimento o senhor pela excelente explanação. Obrigado. Essa questão, de fato, ela é difícil, né? É preciso que todos sentem. No caso concreto aqui do grupo de trabalho, a OAB participou, a ASP também fizeram contribuições. Eu acho que não há, em princípio, uma oposição direta a isso. Na questão da nossa repercussão geral, por assim dizer, né, lá no STJ, sim, até hoje isso tem sido negociado e tal, mas há uma certa resistência da OAB a isso, né? A reforma da emenda 45 previa um tipo de filtro processual que o Supremo tem, também para o STJ, mas isso caiu, imagino que também na ocasião, por pressão dos advogados. Agora, se tenta fazer isso, né? Há um projeto de emenda constitucional que já foi aprovado em 2 votações na Câmara, está no Senado, mas também seria importante. Ministro, Tudo Ricardo, bom? tudo bem? A minha fala também tem a ver com acesso ao sistema de justiça, essa questão dos comportamentos, né, dos litigantes, enfim. E o senhor mencionou, né, os NUDs, né, os incentivos aí comportamentais, né? Nesse raciocínio, eu estou tentando entender um pouquinho, e até tenho um trabalho nisso, também sou juiz do Estado de São Paulo, tá? E também coordenador de uma unidade do Sejusc. E tentando entender um pouco, o Tribunal de Justiça, na questão do Tribunal de Justiça de São Paulo, na questão ainda da análise, né, ou da apreciação do princípio do acesso à justiça, ainda tem uma visão tradicional e respeitada, enfim, de que a questão de não ter necessidade de esgotar, né, em questões consumeristas, que eu acho que predomina, inclusive, esgotar uma via administrativa. Então, ciente disso, eu fiz aqui na minha comarca, mandei lá, por enquanto, vão ser durante 6 meses, 80 processos já para a plataforma consumidor.gov, sem prejuízo do processo estar continuando. Marquei a audiência do 334, está marcadinha lá, estão aguardando. E estou observando, desses 80, né, de 80 processos, somente 8 eu fui procurar saber, até para 8 pessoas voluntariamente foram lá procurar a plataforma. E fiz uma decisão fundamentando tudo isso, tá, para o advogado entender também. E fato é isso, 10%. Aí eu estou agora tentando ver com o meu setor lá, para tentar fazer um comportamento com a parte, para ver se eles estão sabendo e tal, e vão fazer até um questionário sobre isso. Mas o que eu percebo, e aí chega, é que enquanto não, por mais que a gente tentamos, né, mudar um comportamento, enfim, enquanto ele não é, de certa forma, imposto, principalmente nas condições ou na cultura brasileira, ele acaba não acontecendo, tá? Então, por isso, se na visão do senhor, né, do ministro,
essa questão consumerista também poderia, assim como foi na exibição de documentos, nas previdenciárias, levar a essa situação de um comportamento prévio até através dessas plataformas, até porque elas têm um índice bastante alto, né, de acordos, né? E percebi também nessa pequena amostragem que, às vezes, dentro de um sistema contributivo, né, ou cooperativo, mesmo que não dê acordo, vou dar um exemplo, às vezes uma tutela antecipada que eu havia indeferido, porque a pessoa era uma pessoa jurídica, quando o consumidor.gov negou o acordo, falou, olha, eu nego porque aqui é uma pessoa física, mas já me serviu, pelo menos já me serviu para eu deferir aquela tutela antecipada que eu havia indeferido inicialmente. Então, assim, houve uma cooperação de sistemas ainda, de sistemas de acesso à justiça, ainda que não houvesse acordo. Então, eu reputo bastante relevante isso, né? E saber se existe alguma possibilidade de chegarmos a esse patamar. Então, essas questões são a questão da mediação pré-processual obrigatória, a meu ver, seria muito importante mudar a legislação para realmente criar incentivos. Há quem tema que isso possa gerar um tipo de cartório da mediação, que seja uma mediação pro forma, que crie novas burlas, novas indústrias. Me parece que o sistema atual com mediação judicial também é uma contradição em termos, né? Que me perdoem os que defendem o sistema. A gente entende que os Sejus, que são a quinta maravilha do mundo, que é o melhor sistema, que temos uma capilaridade, e parece que tínhamos que modificar um pouco isso. A própria lei 14.112, agora que modificou a lei de recuperação judicial, acho que perdeu uma grande oportunidade de estimular alguns mecanismos de mediação mais efetivos, acabou concentrando muito nos sejusques, e em termos muito genéricos, sem efetivamente criar alguns mecanismos pré-processuais simplificados, no caso de pequenas e médias empresas, né, como já existem em vários países, para tentar evitar a judicialização ou a recuperação, a falência, enfim. Mas, sem dúvida, esse tema que nós estamos falando aqui ele é bem complexo, né? Tem vários pontos importantes, precedentes, mediação, a questão da litigância de má-fé. Nós procuramos fazer um recorte pequenininho ali de custas, né? O sistema de custas. Enfim, continuar o trabalho que já vinha sendo feito por vários grupos, mas que sempre acaba encontrando resistência, seja da OAB, seja do sistema político, que não tem interesse em levar uma questão adiante que possa ser vista como contrária a interesses dos mais vulneráveis. É uma visão meio demagógica, né? É preciso vencer essa barreira da demagogia, de que nós temos que oferecer um acesso simbólico à justiça e não acesso real à justiça. E é preciso entender que os recursos são finitos, são escassos e que não é possível continuar assim. Tem que haver um uso mais racional. Temos mais... Bom dia. Alguma pergunta? Sim, por favor. Rapidinho. Bom dia, ministro. Eu queria parabenizá-lo pela palestra maravilhosa. Eu sou magistrada em São Paulo e, quando da audiência pública, eu participei do grupo do IDP, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, né, coordenado pelo professor Cazu e pelo Paulo Lucon, e nós fizemos uma proposta em relação à cobrança de custas específica para remunerar os conciliadores e mediadores, né, que atuam nos Sejusques. Tirando aí de lado, eu sou uma entusiasta do Sejusque, eu acho que é uma forma da gente mudar a mentalidade do povo brasileiro em relação ao uso dos métodos consensuais de solução de conflitos, principalmente dos mais carentes, né? Mas, tirando isso de lado, eu queria pontuar que, na época, a gente fez uma proposta, então,
de ser recolhido no início do processo um valor a título de custas para criar um fundo que seria revertido em remuneração de conciliadores e mediadores. E, além disso, para evitar o uso predatório do Sejusc, principalmente o pré-processual, né, pelas empresas, principalmente empresas de grande porte, a gente tinha uma proposta também no sentido de ser feita uma cobrança escalonada dessas custas iniciais, cobrando um valor superior dessas empresas, né? E eu gostaria de saber, então, como que ficou isso na redação final, ou como está, se o senhor teria condição de informar para a gente. Parabéns, Valéria. Eu tenho aqui, eu estava tentando achar um livro que você organizou, que ficou muito interessante. Na verdade, essa postulação foi levada na audiência pública. O meu colega e amigo Buzzi também é entusiasta do Sejusc, falou dessa questão. Olha, é fundamental que exista um fundo para financiar essas atividades e tal. Eu até entendo isso, mas o que se procurou ali foi criar um sistema de custas e não um sistema de financiamento do judiciário. Essa questão dos fundos é bem complexa, né? E ela é uma das principais fontes de resistência à mudança, porque já houve também uma tentativa de colocar, aliás, houve por parte da Justiça do Trabalho a tentativa de fazer com que os recursos provenientes das custas fossem levados a um fundo e ficassem fora daquele teto constitucional de despesas. Então, eu não diria que há uma solução. Eu entendo a ideia, eu acho que ela é meritória, deveria ser estimulada mesmo, uma maneira de estimular os Sejuscs, mas não sei se nesse momento seria uma discussão adequada, né? Apesar, eu sempre me surpreendo positivamente com as informações cada vez mais alvissareiras sobre a atividade dos Sejuscs, né? E a importância que eles têm ganhado, a capilaridade que eles têm ganhado. Eu tenho tido também conversas interessantes com entusiastas das ODRs, né? Acho que com a pandemia nós ganhamos aí uns 10 anos no uso dessas ferramentas tecnológicas e acho que se abrem, então, grandes esperanças de que os Sejuscs, com as plataformas digitais, como tem sido feito em outros países, né, possam potencializar essas ferramentas de negociação, de conciliação, de mediação, né, muito mais do que antes, porque os postulantes se sentem também... Bom, os custos de acesso ao sistema caem drasticamente com as ODRs, né? As informações de que a gente dispõe hoje é de que os postulantes se sentem muito mais à vontade para negociar, né? Parece que aumenta a propensão a efetivamente tentar compor o conflito. Então, eu vejo que hoje, com um uso híbrido, vamos dizer assim, do Sejusc, com as plataformas digitais, possa efetivamente mudar o cenário, né? Obrigada. Eu que agradeço. Temos mais... Acho que temos que liberar também o ministro, né? Eu tenho uma reunião do grupo de trabalho agora com o Felipe Viaro e outros para ver como avançar com essa discussão, né? Muito bem, então, ministro, gostaríamos de lhe agradecer aí o seu tempo, disponibilidade, parabéns pelas ideias, por colocar isso em prática. Então, no que nós pudermos ajudar aí, como Associação Brasileira de Direito e Economia, como, enfim, estamos aí a dispor, o próprio SEDES, né? Talvez ele possa
sensibilizar o parlamento, enfim, para avançar essa... Talvez o Ministério da Economia, porque tem essa questão orçamentária, talvez em tempo de pandemia, talvez fosse o ideal para pensar em custas, né? Mas, enfim, a pandemia acaba atropelando tudo. Então, ministro, muito obrigado e vou lhe liberar para a sua reunião aí e fico com o pessoal mais 30 minutos. Muito obrigado a todos. Abraço. Bem, gente, a gente tem mais 30 minutos aqui, só para comentar algumas coisas que eu coloquei até no chat, só para chamar a atenção aí. Para quem quiser uma pesquisa empírica, até para